Quando pensamos na escola de Frankfurt, a primeira ideia que vem à mente é a de indústria cultural. Falaremos um pouco a respeito desta questão, partindo hoje de um texto de Adorno, que foi resultado de uma conferência radiofônica que ele proferiu em 1962, na Alemanha. O texto tem por título geral A Indústria Cultural. Está reunido na coletânea da Ática, coleção Grandes Cientistas, volume Adorno. Adorno começa definindo ou apresentando de onde surge este termo de indústria cultural, atribuindo a origem desta conceituação a um texto que ele escreveu juntamente com Horkheimer em 1947. Ele observa que com a expressão indústria cultural, empregada pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, eles buscavam tratar do problema da cultura de massa. Observa também que esta expressão cultura de massa foi posteriormente abandonada. E por que isto? Dirá ele, abandonamos esta última expressão para substituí-la por indústria cultural, a fim de excluir a interpretação que pretende que se trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da forma contemporânea da arte popular. Desta arte, a indústria cultural se distingue rapidamente ou radicalmente. Com isto, ele procura demonstrar que para compreendermos o que significa indústria cultural, é necessário compreender também a complexidade do capitalismo contemporâneo, a complexidade do capitalismo quando ele atingiu a fase monopólica e aprofundou as suas dimensões enquanto capitalismo monopolista. A partir deste momento, acentuou-se cada vez mais a necessidade não apenas de produzir mercadorias, mas também de moldar as consciências que consomem estas mercadorias. A mercadoria tem que se apresentar cada vez mais para os indivíduos sob uma forma fetichizada, de tal modo a despertar nos indivíduos o desejo por ter aquela ou outra mercadoria ou consumir este ou aquele produto. Dirá ainda Adorno, em todos os seus ramos, fazem-se produtos adaptados ao consumo das massas e que, em grande medida, determinam este consumo. Portanto, este consumo ele não é autônomo, ele é estimulado, determinado por dimensões, por esferas externas à vontade do próprio indivíduo. Por outras palavras, criam-se nos indivíduos certas necessidades cujo consumo não decorrerão da autonomia de escolha destes indivíduos, e sim eles são induzidos ou estimulados a consumir aquilo que foi produzido sob a forma de mercadoria. Os diversos ramos de produção neste sentido, os diversos ramos assemelham-se por sua estrutura, ajustam-se uns aos outros para constituir um sistema. Graças tanto aos meios atuais da técnica, quanto à concentração econômica e administrativa. Portanto, o capitalismo racionalizou as suas estruturas. Ele aprendeu ou desenvolveu mecanismos para gerenciar a vida social na sua totalidade, seja dominando a esfera econômica através da concentração
do capital, seja desenvolvendo também novas técnicas para estimular o consumo daquilo que é o produto do capital, portanto, as mercadorias. Nesse sentido, a indústria cultural é a integração deliberada a partir do alto de seus consumidores. Portanto, não são os consumidores que definem aquilo que eles querem consumir, mas, pelo contrário, eles recebem estímulos que vêm a partir de uma construção estrutural que faz com que os indivíduos desejem consumir aquelas mercadorias ou pressintam a necessidade de determinadas formas de consumo bastante específicas. Para Adorno, isto vai implicar cada vez mais uma subordinação da cultura, uma subordinação da arte, seja aquela mais sofisticada, seja aquela de caráter mais popular, às regras da própria indústria cultural. Como diz ele, a indústria cultural especula sobre o estado de consciência e inconsciência de milhões de pessoas às quais ela se dirige. As massas são um elemento de cálculo, são apenas um acessório da maquinaria. O consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer crer. Ele não é o sujeito desta indústria, mas o seu objeto. Portanto, a produção não está voltada necessariamente às necessidades reais dos indivíduos. Constroem-se nos indivíduos determinadas necessidades, opera-se profundamente com a dimensão psicológica de cada indivíduo, de tal modo que ele sinta a necessidade de consumir aquilo que é oferecido pela lógica da indústria cultural. Neste sentido, diz Adorno, a indústria cultural, com relação às massas, reitera, firma e reforça a mentalidade destas, que ela toma como dada a priori e imutável. Tudo pelo que esta atitude poderia ser transformada é excluído, tudo pelo que essa atitude poderia ser transformada. Ou seja, o consumidor, ele pensa que ele é autônomo no consumo, quando, na verdade, ele está sendo dirigido para o consumo à luz de estruturas técnicas, econômicas, produtivas, portanto, de um complexo social que o leva a tomar aquelas mercadorias como algo que constrói a sua felicidade. Só que para Adorno, esta felicidade é apenas imaginária, não é uma felicidade real, uma vez que não decorre necessariamente daquelas verdadeiras carências dos indivíduos, e sim são carências construídas nos indivíduos. Prossegue ele observando que a prática da indústria cultural transfere a motivação do lucro às criações espirituais. A partir do momento em que essas mercadorias asseguram a vida de seus produtores no mercado, elas já estão contaminadas por esta motivação. Ou seja, não existe esfera da produção humana que deixe de estar subordinada à lógica da indústria cultural. E dentre elas, menciona-se a própria cultura, que é integrada a esta lógica da indústria cultural. Aquelas potencialidades de crítica que poderia estar presente nos indivíduos é cada vez mais suprimida para atender às próprias necessidades de circulação e consumo daquelas mercadorias que, de um ponto de vista imaginário, trariam a felicidade para os indivíduos. A produção do espírito, nesse sentido, no estilo da indústria cultural, não são mais mercadorias, apenas mercadorias, mas o são integralmente.
Primeiro, porque tudo é convertido em mercadoria. Segundo, porque é necessário também potencializar estas mercadorias, penetrando na consciência dos indivíduos, mexendo com o imaginário dos indivíduos e alterando com isto a capacidade ou a possibilidade de escolha independente dos indivíduos. E tudo isso para satisfazer a necessidade do lucro. Isto se faz extremamente necessário para fazer valer a ideologia da indústria cultural. Como diz Adorno, observa Adorno, que vai se procurar o cliente para lhe vender um consentimento total e não crítico. Por outras palavras, o consumidor acha que ele está escolhendo, quando, na verdade, ele está, na prática, sendo direcionado a realizar aquelas escolhas e aqueles determinados tipos de consumo. Observa ainda, Adorno, que o termo indústria cultural não tem a ver especificamente com o termo indústria propriamente dito. Ou seja, aquele termo, aquela conceituação de indústria que remete à estandartização da produção. O termo indústria cultural, observa ele, não se refere estritamente ao processo de produção. Isto não quer dizer que o processo de produção esteja excluído desta conceituação de indústria cultural, mas ele procura fazer uma distinção entre a indústria propriamente dita e aquilo que conceitualmente estão chamando por indústria cultural. Neste sentido, em que ela é indústria cultural? Responde Adorno. Ela é industrial, mas no sentido da assimilação, frequentemente observada pelos sociólogos, às formas industriais de organização do trabalho nos escritórios, de preferência a uma produção verdadeiramente racionalizada do ponto de vista técnico. Ou seja, aquela lógica racionalizada que se utiliza na indústria para produzir mercadorias é também apropriada para produzir o terreno favorável à ideologia da indústria cultural. A técnica da indústria cultural diz respeito mais à distribuição e reprodução mecânica, ou seja, como é que aquilo que foi produzido vai ser estimulado a ser consumido pelos indivíduos que integram uma determinada sociedade. Prossegue Adorno, observando que a indústria cultural é importante enquanto característica do espírito que domina no mundo moderno. Problematiza ele ainda que muitos não viram problema na emergência da indústria cultural. No entanto, seria inocência não perceber que a indústria cultural comporta problemas, uma vez que ela estimula ou cria as condições para eliminar cada vez mais o caráter de independência das escolhas que poderiam ser feitas pelos indivíduos com maior liberdade. Nesse sentido, ele vai refutar alguns argumentos. Dirá ele: instalou-se, por exemplo, um tom de indulgência irônica entre os intelectuais que querem se acomodar a este fenômeno e que tentam conciliar suas leituras fazendo reservas em relação à indústria cultural. Dizem eles, prossegue Adorno, dizem eles o seguinte: o que vem a ser qual o mal dos romances de folhetins,
filmes de confecção, esses filmes voltados para o consumo mais popular, espetáculos televisionados dirigidos às famílias e diluídos em séries de emissões. Que problema há naqueles programas de variedades ou de rubricas de horóscopo ou de correio sentimental? Tudo isto, de acordo com estas leituras que são indulgentes com a indústria cultural, ou seja, que são permissivas em relação ao fenômeno da indústria cultural, tudo isso é visto como inofensivo. Além do mais, para estes que são simpáticos à indústria cultural, além do mais, eles entendem que a indústria cultural, ela amplia a democracia, o espaço mais democrático, porque obedece a uma demanda que está presente junto às massas. Além de tudo isto, a indústria cultural produziria, segundo estes que são simpáticos à indústria cultural, além de tudo isto, a indústria cultural produziria toda sorte de benefícios. Por exemplo, a difusão de informação e de conselhos e de padrões aliviadores de tensão, ou seja, descontrairia os indivíduos. Ora, diz Adorno, estas informações são pobres ou insignificantes, como prova todo estudo sociológico sobre algo tão elementar como o nível de informação política e os conselhos que surgem das manifestações da indústria cultural são simples futilidades, ou, ainda pior, os padrões de comportamento são desavergonhadamente conformistas. Por outras palavras, aquela quantidade de coisas ou de manifestações oferecidas pela indústria cultural não aprofunda o caráter reflexivo dos indivíduos, mas deixam estes indivíduos em estado letárgico. Seria como o indivíduo passar o dia inteiro assistindo à TV aberta com todos aqueles programas que podem até fazê-lo rir, mas que não acrescentam nada em termos de reflexão. Basta ver estes programas que passam na televisão aberta aos sábados à tarde, ou então os programas que às vezes consomem todo o domingo de um determinado indivíduo, com aqueles quadros onde as pessoas ficam brigando na lama, ou então ficam levando bolada para cair dentro de uma piscina cheia d'água ou de bolinhas e coisa do gênero. Ou seja, naquele momento o indivíduo pode até rir, mas isso não está estimulando em nada a sua capacidade reflexiva. Pelo contrário, apenas o está afastando das problematizações da vida cotidiana. Prossegue Adorno. A falsa ironia não está limitada a este grupo, ou seja, não são apenas estes condescendentes com a indústria cultural que precisam ser rebatidos, uma vez que existem outras franjas que aderem à ideia de que a indústria cultural é benéfica para criar aquela individualidade crítica, ou então aquela individualidade que amplia o seu rol de escolhas. A falsa ironia não está limitada a esse grupo. A consciência dos consumidores está cindida entre o que lhe prescreve a indústria cultural e seus supostos benefícios. Aqueles que aderem inconscientemente à indústria cultural, portanto, caem no logro como se aquilo representasse a sua verdadeira satisfação de vida ou as suas reais necessidades de vida. Fecham os olhos para a realidade. E, neste sentido, em vez de criarem, de se tornarem pessoas mais críticas, acabam se embrutecendo. E isto ocorre também
em razão de que a indústria cultural ela vai explorar muito o vazio pressentido pelos indivíduos em sua existência cotidiana e vai explorar este vazio, aprofundando ainda mais este indivíduo através da criação de mecanismos que conduzem estes indivíduos a uma suposta ideia de felicidade, a uma suposta ideia de bem-estar. E tudo isso acontece, favorecido pelo fato de que os indivíduos também sentem, por vezes, as suas vidas pessoais, individuais, como intoleráveis, agarrando-se, portanto, a satisfações que, na realidade, não são verdadeiras satisfações para o seu plano de humanidade. Prossegue ainda Adorno. Hoje, a defesa mais requintada da indústria cultural glorifica, por exemplo, como um fator de ordem, o espírito da indústria cultural, que podemos chamar de ideologia. Seus representantes pretendem que essa indústria forneça aos homens, num mundo pretensamente caótico, algo como critérios para sua orientação, e que só por esse fato ela já seria aceitável. Mas aquilo que supõe salvaguardado pela indústria cultural é tanto mais radicalmente destruído por ela. Portanto, trata-se de uma satisfação imaginária, uma vez que os reais interesses dos indivíduos estão para além daquelas mistificações que vão sendo produzidas pela própria indústria cultural. Adorno destaca, neste sentido, o quão distante a indústria cultural está em relação às verdadeiras criações que conduzem ao incremento das potencialidades humanas. Observa que a indústria cultural não pretende ser arte. Então, é ainda, uma vez mais, ideologia, que deseja eximir-se da responsabilidade em relação àquilo do que vive o negócio. É curioso observar que aqueles que estão à frente da produção e reprodução dos mecanismos de divertimento e de distração não trabalham com a ideia de que aquilo brutaliza, e sim trabalham com a ideia de que estão produzindo um momento de relaxamento para os indivíduos, a fim de que eles se recomponham das agruras da vida cotidiana e estejam preparados para encararem sorridentemente o dia seguinte. Neste sentido, em relação à indústria cultural, Adorno observa que as ideias de ordem que ela inculca são sempre as do status quo. Ou seja, a indústria cultural não produz um questionamento das relações sociais existentes, e sim conduzem os indivíduos a adequarem-se em patamares rebaixados às estruturas sociais existentes. As ideias de ordem que ela inculca são sempre as do status quo. São aceitas sem objeção, sem análise, portanto, sem o devido potencial crítico. Neste sentido, Adorno faz uma distinção entre o imperativo categórico de Kant e o imperativo que é colocado pela indústria cultural. O imperativo categórico da indústria cultural, diversamente do de Kant, não tem em comum, nada tem em comum com a liberdade. Ele anuncia, tu deves submeter-te, mas sem indicar a quê. Submeter-se àquilo que de qualquer forma é aquilo que, como reflexo de seu poder e onipresença, todos, de resto, pensam. Através da ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a consciência. Portanto, a aceitação substitui a
contestação. A resignação substitui a crítica. Jamais a ordem por ela transmitida, ou seja, transmitida pela estrutura da indústria cultural, jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens. Prossegue Adorno, observando que a indústria cultural ela pretende atuar como uma espécie de guia dos prazeres dos indivíduos. E faz isto apresentando-lhes de maneira enganadora os conflitos que eles devem confundir com os seus. A indústria cultural, só na aparência, resolve os conflitos reais existentes na sociedade, pois não seria possível resolvê-los, uma vez que a perspectiva da indústria cultural não é trazer estes indivíduos para a reflexão crítica, mas tão somente construir estruturas que conduzam os indivíduos a se satisfazerem com a sua vida cotidiana ou a serem seres mais dóceis no interior da vida cotidiana. Peguemos a passagem de Adorno. Pretendendo ser o guia dos perplexos e apresentando-lhes de maneira enganadora os conflitos que eles devem confundir com os seus, a indústria cultural só na aparência os resolve, pois não lhe seria possível resolvê-los em suas próprias vidas. Nos produtos desta indústria, os homens só enfrentam dificuldades a fim de poderem safar-se ilesos. As elucubrações da indústria cultural não são nem regras para uma vida feliz, nem uma nova arte da responsabilidade moral, mas exortações a conformar-se naquilo atrás do qual estão os interesses dos poderosos. O consentimento que ela alardeia reforça a autoridade cega e impenetrada. Portanto, quanto mais os indivíduos aderem a esta estrutura da indústria cultural, mais as estruturas de dominação, por sua vez, se mantêm de pé e, portanto, podem se reproduzir com uma maior tranquilidade, podem se produzir e reproduzir com uma maior tranquilidade. Observa ainda Adorno. O encorajamento e a exploração da fraqueza do eu, à qual a sociedade atual, com sua concentração do poder, condena de toda maneira seus membros, sofre novas transformações regressivas. Dentre essas transformações regressivas, ele observa, por exemplo, os filmes que eram produzidos pela indústria cinematográfica. Muitos destes filmes construindo, por exemplo, tramas tão simples, nas quais se trata um adulto como se fosse uma criança de 11 anos. A respeito disso, diz Adorno, a consciência sofre novas transformações regressivas. Não é por nada que na América podemos ouvir da boca dos produtores cínicos dos filmes que seus filmes devem dar conta do nível intelectual de uma criança de 11 anos. Fazendo isto, eles se sentem sempre mais incitados a fazer de um adulto uma criança de 11 anos. Basta ver como tem grande popularidade muitos filmes que foram realizados nos últimos anos no Brasil e que são de um nível mental bastante rebaixado e que, no entanto, fazem milhões de bilheteria, produzindo até sequência daquelas séries. Minha Mãe é uma Peça, né? Entre outros filmes que, a pretexto de serem apenas divertimento, constroem toda uma forma de enredo que até uma criança de 11 anos
se divertiria com ela. O que não dizeria, então, dos adultos que estão se divertindo com estas produções rebaixadas? Isto para ficarmos apenas em um exemplo. Quando se pega grande parte da produção cinematográfica, ou mesmo de certas novelas, a trama tem que ser simplificada para que os indivíduos consumam aquela trama. Se colocar na TV aberta um filme que vai exigir um certo grau de reflexão, de acompanhamento, um certo grau de problematização, seguramente aquele programa terá um baixo índice de audiência. E tudo isso está no radar da indústria cultural. E tudo isso não apenas está no radar da indústria cultural, mas também é apresentado como sendo totalmente inofensivo. Adorno encaminha as conclusões deste pequeno texto, observando que, apesar de tudo que se diz a respeito da indústria cultural, considerando que esta indústria, e que consideram que esta indústria é inofensiva, ou então que ela tenha um caráter até democrático, o comportamento que a indústria cultural transmite está longe de ser inofensivo. Se um astrólogo exorta seus leitores a guiarem cuidadosamente seus carros num determinado dia, isto certamente não prejudicará ninguém. No entanto, é prejudicial a atitude implícita na reivindicação de que este conselho, ou seja, de dirigir com cuidado, válido para todo e qualquer dia, é direcionado, é uma exigência requerida pelos astros. Ou seja, quando se vê os horóscopos, que é a questão analisada por Adorno no livro As Estrelas Descem à Terra, é comum se ver nos signos. Você que é de tal signo, dirija com cuidado, pois os astros indicam que se você dirigir a 160 km por hora, pode sofrer um acidente. Ora, é óbvio que dirigindo nesta velocidade, a tendência é que o indivíduo sofra um acidente. No entanto, se atribui a possibilidade do acidente não às causas lógicas, e sim às estrelas. Este é um dos rebaixamentos que vai sendo proposto pela indústria cultural. Os indivíduos veem a sua vida cotidiana sendo determinada pelos astros, pelas estrelas, não como fenômeno físico, e sim como um fenômeno social. Dependência e servidão dos homens é o objetivo último da indústria cultural. E conclui Adorno: a satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às pessoas ao despertar nelas a sensação confortável de que o mundo está em ordem, frustra-as na própria felicidade que ela ilusoriamente lhes propicia. O efeito de conjunto da indústria cultural é o de uma antidesmistificação, a de um anti-iluminismo, ou seja, mistifica a realidade e afasta os indivíduos do pensamento crítico. Nela, como Horkheimer e eu dissemos, a desmistificação, o esclarecimento, a saber, a dominação técnica progressiva, se transforma em engodo das massas, isto é, em meio de tolher a sua consciência crítica. Ela, a indústria cultural, impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Mas estes constituem, contudo, a condição prévia de uma sociedade democrática. É impossível uma sociedade verdadeiramente democrática sem indivíduos que sejam críticos. Mas estes constituem, contudo, a condição prévia de uma sociedade democrática, que não se poderia salvaguardar e desabrochar senão através de homens não tutelados. Portanto, reivindicando aqui
a retomada da consciência crítica e a necessidade de se construir caminhos para que os indivíduos saiam deste plano nebuloso de consciência produzido pela indústria cultural. Se as massas são se as massas são injustamente difamadas do alto como tais, é também a própria indústria cultural que as transforma nas massas que ela depois despreza e impede de atingir a emancipação para a qual os próprios homens estariam tão maduros quanto as forças produtivas da época o permitiriam. Ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas está ocorrendo, só que o grau de reflexão crítica dos indivíduos está se reduzindo. Portanto, é impossível ter indivíduos emancipados no sentido de indivíduos verdadeiramente críticos, capazes de realizarem escolhas verdadeiramente humanas, se as consciências continuarem subordinadas à lógica da indústria cultural. São estas as reflexões que Adorno coloca neste pequeno texto, síntese, a respeito da indústria cultural. Resgatei aqui alguns dos elementos mais fundamentais que Adorno está colocando. Existem vários outros elementos dentro do texto que merecem ser contemplados, ainda que Adorno não os desenvolva. Na medida em que ele não desenvolve estes elementos, optei por fazer uma síntese maior do texto. Sempre lembrando que a exposição não elimina a necessidade de uma leitura pessoal do próprio texto. As leituras que eu vou fazendo no canal servem apenas como um estímulo para que se vá consultar o texto e problematizar o texto, possivelmente realizando problematizações ou extraindo do texto até mais elementos do que que por vezes eu sugiro ao longo dos vídeos. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando estes belos textos que nos ajudam a pensar a nossa vida social de hoje. Até uma próxima.